Turma, agora aqui nesta aula, vamos ver aqui sobre sucessão ecológica, tá? Vamos ver aqui como é que ocorre o que é a sucessão ecológica, tá? E esse assunto, quando vem, ele vem bem difícil, viu? Ele é bem chatinho mesmo quando é cobrado. Claro, né, que vem umas questões básicas, as questões são divididas em fáceis, de médios e difíceis. Mas quando ela vem de forma geralmente difícil, tá? Vamos fazer um exercício só para a próxima aula, irei disponibilizar, tá? Irei também mandar um vídeo comentando sobre ele. Então, vamos ver aqui, ó, sobre a sucessão ecológica. O que é sucessão ecológica, turma? A sucessão ecológica, ó, ela vai ser uma mudança gradual, tá? Que vai ocorrer no ambiente. Então, vocês sabem que o ambiente ele está em constante modificação, tá? A sua composição nunca é igual, nunca é a mesma. E também há o surgimento e a formação de novos, né, ecossistemas, de novos ambientes. Então, a sucessão ecológica, ela vai ser de dois tipos: uma sucessão simples e uma sucessão complexa, tá? Ela vai desde a sucessão primária à sucessão secundária, a formação de uma ilha vulcânica, né? Surgiu lá, surgimento de uma ilha, ou então já uma floresta, quando ela está se recuperando, voltar para pela aquele sistema clímax, né? Chegar já no seu topo novamente. Então, a sucessão ecológica ela vai ser essa mudança gradual, tá? Numa composição de uma comunidade, tá? E esse processo, ó, em que ocorre, ele vai, ó, em comunidades simples que vão sendo substituídas, ó, pelo quê? Por comunidades, ó, mais complexas. Então, como eu falei para vocês, ó, surgiu uma ilha vulcânica, né? Através do processo de vulcanismo, fez com que surgisse uma ilha. Essa ilha que surgiu, com o tempo, ela vai começar a ser habitada. Primeiro chegam os líquens, né? Que são os organismos pioneiros. Depois dos líquens, eles vão preparando aquele solo, vai surgindo capim, né? Gramínea. Aí, depois de gramínea, vai surgindo plantas maiores. Começa a chegar insetos. Depois de insetos, começa a chegar pequenos vertebrados. E assim, ó, essa comunidade, com o tempo, ela vai aumentando, tá vendo? Então, ela vai de uma simples para uma mais complexa, tá? Então, é assim que ocorre no ambiente. Do mais simples ao mais complexo. Quanto tempo isso demora? Muito tempo, tá? Para se formar, geralmente 150 anos, 200 anos, para formar uma comunidade complexa. Uma simples a uma mais complexa. E a sucessão ecológica é um processo de substituição, ó, de uma população, né, de populações por outra, numa mesma área, até, ó, surgir uma comunidade em equilíbrio com o meio. Já é como se fosse, por exemplo, a floresta amazônica. Já está em equilíbrio. Tem mais para onde crescer, não tem mais para onde, né, se desenvolver. Ela já chegou no seu clímax, mas há milhões de anos atrás ela foi se desenvolvendo, ela foi surgindo aos poucos, tá? Então isso é uma sucessão ecológica, desde uma comunidade simples até uma comunidade mais complexa. E a sucessão ecológica ela é dividida em duas, ó, a sucessão primária e a sucessão secundária. A sucessão primária, turma, ela vai se iniciar, ó, aonde, ó? Numa área, ó, aonde, ó, não existia, ó, não há seres vivos. Não existiam, ó, seres vivos. Então, é um local que não tinha vida antes. Era um local vazio. E quais são os exemplos onde vai surgir? Ó? Rochas nuas, dunas, ilhas vulcânicas, lagos, ó, recém-formados. Então, é assim, ó, é nesses locais que vão formar uma sucessão primária. Porque ó, a sucessão primária é onde não existia nada, não tinha nada lá antigamente. E a partir dessas comunidades pioneiras, foi começando a surgir a vida lá. Já a sucessão secundária, turma, ela já se inicia onde? No local onde tinha vida. Anteriormente, ó, já tinha seres vivos lá, já existia vida. E onde que vai acontecer, ó? Zonas ardidas. Pô, mas zonas ardidas, ó, são aquelas dunas, tá? Que já tem formado, tá? Já tem uma vegetação bem espaçada lá, mas já existe. Campos abandonados, processo de agricultura, criação de pasto, ficou fragmento de floresta próximos, aí essas sementes vão caindo, aquele solo já é rico em nutrientes e vai fazendo com que a vegetação lá cresça novamente. Zonas alagadas, tá? Onde tinham
ocorreu um alagamento, depois secou, fez, né, com que voltasse o surgimento lá daquela vegetação. Tá? Então, ó, sucessão secundária, onde já existe vida. Sucessão primária, onde não tinha vida. E vamos ver aqui, ó, como é que ocorre uma sucessão primária, ó, em uma rocha nua. Olha aqui, o que vai acontecer primeiro aqui, ó? Primeiro, ó, você vai ter a ação abiótica, que é da chuva e vento. O que a chuva e o vento vão fazer, ó? Eles vão desintegrar essa rocha, começam a quebrar ela, né? Porque vai começar a infiltrar e começa a quebrar. Depois, turma, vai ter o quê, ó? As espécies pioneiras. Tem algumas perguntas, exercício, que perguntam, quem são as espécies pioneiras? Aqui, ó, os links. O que esses links vão fazer? Ó? Vão se instalar aqui nesse solo e vão começar, ó, a modificar. Ó. Eles modificam essa rocha, fazendo com que comecem a formar, ó, um solo. Então, essa é a importância do organismo pioneiro. Começar a formação desse solo aqui, ó. Quebrar essa rocha. Lembre-se, os links são uma associação mutualística entre algas e fungos. E a vida deles é muito curta, turma. Se perguntar assim, por exemplo, uma questão, um capim, uma árvore maior, consegue ser um pioneiro? Consegue se instalar nesse ambiente? Não. Aqui, turma, tem que ser seres com um ciclo de vida curto e rápido, tá? Então, eles se instalam aqui e as enzimas que eles lançam nesse solo começam a modificar. Viu? Depois, professor, que esses líquidos modificaram esse solo, o que começa a chegar aqui? Ó? Como esse solo foi modificado, tá? Ele já está propício, ó, para que outras plantas comecem a se instalar. Outras plantas, ó, vão se instalar, fazendo com que, ó, a espessura do solo comece, ó, a aumentar. Então, você está começando a formar, ó, um solo aqui. Então, sai os líquens, começa a entrar, por exemplo, aqui, ó, gramínea, né, capim aqui, ó, né, plantas bem pequenas que começam também a fazer modificações nesse solo. Depois, turma, ó, vem gramínea, né, depois capim, arbusto, ó, começa a se instalar plantas bem maiores, ó, porque esse solo aqui, ó, já consegue sustentar esses vegetais. E no final, você tem uma comunidade clímax, que já é uma comunidade estabelecida, tá? E está em equilíbrio com o meio ambiente, tá? Totalmente estabelecida. E nessa comunidade clímax, por exemplo, você tem diversos nichos ecológicos, muitas interações ecológicas aqui numa comunidade clímax. Então, é assim, ó, que ocorre uma sucessão ecológica numa rocha nua. Início, a transição, porque foi a formação desse solo, e a estabilidade, né? Que é aquela comunidade clímax. E também você vai ter um aumento da biodiversidade, você vai ter um aumento da cadeia e teias alimentares aqui, né? Ó, o aumento da complexidade das teias alimentares, das cadeias alimentares e o aumento, né, dessa biodiversidade. E olha quanto tempo uma demora, ó. Ó, você tem um campo, você vai surgir, né, os organismos pioneiros aqui, ó. Tá? Aqui você vai ter o processo de transição até você chegar aqui, ó, na estabilidade. Então, é um processo, ó, que demora, ó, mais de 150 anos, ó, para formar. Não é um processo rápido, é um processo que vai bem demorado na natureza. A sucessão primária ocorre de forma lenta e gradual. E olha aqui, ó, a sucessão numa rocha nua. Formação de solo e desenvolvimento de uma comunidade pioneira. Quem é uma comunidade pioneira? Principalmente os líquens, eu tenho os musgos, né? Plantas herbáceas, aqui você vai ter mais briófitas, que são as que vão começar a modificar esse solo. E você tem o desenvolvimento, ó, de uma comunidade clímax, árvores de grande porte, né? Gimnosperma, angiosperma, na formação dessa comunidade clímax. Aqui, ó, né? Quem é a comunidade pioneira? Uma comunidade pioneira são as espécies, ó, capazes de iniciar uma sucessão ecológica, tá? São as primeiras que vão chegar lá e modificar esse solo para que outras espécies se instalem aí. E são espécies, ó, de pequeno porte e de desenvolvimento, ó, rápido, tá? Tem que ser o desenvolvimento rápido. Professor, pode ser de desenvolvimento longo? Não. Se for desenvolvimento longo, ela não vai conseguir
sobreviver. Se eu passar um exercício para vocês amanhã, provavelmente eu vou colocar, vai ter uma questão que caiu no Enem, ela foi bem difícil, tá? Ela colocou uma tabela lá, e ela colocou diversos biomas. Ela colocou Cerrado, ela colocou Caatinga, ela colocou Mata Atlântica, e se não me engano, ela colocou floresta. Sei que tinha campo aberto e tinha floresta fechada. Aí ele deu exemplo, líquens. Aí você tinha que ver o líquens, onde é que ele vai se desenvolver? Num cerrado, num local seco, aonde lá não tem vida praticamente, onde vão chegar. Então ele vai colocar aquela espécie de pequeno porte, rápido desenvolvimento. Eu vou colocar essa apostila amanhã para vocês. Ela é bem complexa, que ela aborda relações ecológicas e ela aborda também biomas. E ó, são espécies simples e espécies bastante resistentes. Por que resistente? Olha aqui onde elas vão crescer e se desenvolver. Num solo rochoso, praticamente onde não tinha nada, onde não tem nutrientes naquele solo. Então, por isso que elas têm que ser resistentes, crescimento rápido. E criam condições para o aparecimento, tá? Para a instalação de comunidade seguinte, tá? Só com essas 4 informações aqui, você responde muitas, tá? Muitas informações mesmo. Eu vou mandar esse slide lá no final da aula no WhatsApp. Ainda aqui, uma comunidade clínica. Turma, a comunidade clínica já fala que já chegou no seu estágio final, né? Que não vai ter alterações. Elas não se alteram mais. Elas não modificam mais o meio, porque já estão instaladas. A floresta amazônica é um exemplo. Por isso que ela é uma floresta egoísta, tá? Porque ela não vai mais alterar o meio e tá aonde ela vive. O que ela produz para ela. O alimento, a chuva que ela está produzindo é para ela. Tá? Então, é formada por populações que não alteram e também nem vão alterar o meio onde elas estão vivendo. E são populações em equilíbrio dinâmico, tá? Com o meio ambiente, principalmente por causa dessas relações ecológicas que ocorrem aí, por causa das grandes complexidades dos nichos ecológicos dos animais que existem aí. E, com elevado, né, número de espécies e grandes nichos ecológicos. É só você lembrar da floresta amazônica, tá? Da quantidade de animais, né, de mamíferos, roedores, vertebrados e invertebrados que tem nela. E são as últimas espécies a se instalar, e para cada tipo de ambiente físico, existe um tipo de uma comunidade clímax possível. Numa duna, como é que vai ser a comunidade clímax, né? Como é que ocorre aqui, Tá aqui, o organismo pioneiro até o surgimento, de uma comunidade clímax, só que elas são bem afastadas. Por causa da disponibilidade de água aí, não tem para todos. Então, é assim que ocorre, num deserto, numa duna, né? Numa ilha vulcânica também, bem parecida, né? Primeiro você tem aqui, os líquens, né? Esses musgos aqui, que vão começar a formação, a alteração desse solo, começa a aparecer mais samambaias, uns arbustos, umas gramíneas, até o aparecimento de uma floresta, né? Quem assistiu Lost lá, né? Quem assistiu essas séries quando falam lá que as pessoas se perdem em ilhas vulcânicas, você já vê que é uma ilha vulcânica que já está totalmente formada. Mas há milhares de anos atrás era uma ilha totalmente nua, onde não tinha nada. E o vento, professor, como é que esses líquens chegam? Toma, através do vento. O vento que leva, tá? Eles caem e começam a se desenvolver. É o vento que começa a levar. E vamos ver agora como é que ocorre uma sucessão secundária. Tá? E a sucessão secundária, tá? Geralmente ela vai aparecer e causa destruição do ecossistema. Geralmente quando tem um incêndio, tá? Onde você vai ter aqui o abate de árvores, porque você vê que fica um espaço aberto. Só que quando você nota, por exemplo, teve um incêndio aqui, pegou fogo. Só que não pega fogo em toda a floresta. Ou então quando tem o desmatamento aqui, o que acontece? Fica
esses pequenos fragmentos aqui, ó. A floresta fica toda fragmentada. Fica toda fragmentada. E esses fragmentos, o que acontece? Vão despejando as sementes. As sementes caem nesse solo. Tá? Já cai, ó. Então, aqui, turma, a sucessão secundária, a adaptação dela e o reinício é bem mais rápido do que a formação de uma comunidade pioneira, de que uma sucessão primária. Tá? É bem mais rápido, porque que você já tem a vegetação, ela está em pé. Então, geralmente ocorre quando pega fogo, ou então quando tem o desmatamento. Tá? E a sucessão secundária desenvolve-se rapidamente do que a primária, uma vez que permanecem no solo, vai permanecer no solo alguns organismos, né? E sementes, que tornam o substrato favorável para a repolinização. Então, turma, a formação de uma comunidade secundária, de uma sucessão secundária, é bem mais rápido que uma primária. Principalmente porque elas vão deixar semente. Já vai ter alguns organismos aqui. E quando pega fogo, faz o ciclo, né, dos nutrientes nesse solo. Quando você desmata, sobra resto de vegetais mortos aqui, fazendo com que esteja, né, o aparecimento de nutrientes nesse solo e o surgimento de novos vegetais. A sucessão no campo abandonado pela agricultura. Então, você tinha um bosque e você desmatou parte dele, né, para fazer o quê? Usá-lo para a agricultura. Você começou a utilizar para a agricultura. Depois, com o tempo, você o abandonou. Abandono da agricultura. Só que você vê, tem fragmentos aqui ainda. Sobrou fragmentos. E o que vai acontecer aqui? A formação de novo bosque. Você está vendo que vai começar a aparecer vegetais de novo, porque já tem vegetais em pé aqui. Então, as sementes vão caindo nesse solo e vão fazendo com que surjam novos e novos vegetais aí. Aqui, numa zona ardida, como é que vai acontecendo a formação. E é o fim, turma. Beleza? Deixa eu ver se eu acho alguma diferença. Só pausar aqui. Olha essa questão aqui, a imagem. Deixa eu dar um zoom. A imagem mostra uma grande área da floresta amazônica devastada devido às ações antrópicas, né? Ações do ser humano. Quando foi essa questão? FGV 2021, vestibular da FGV particular lá de São Paulo. Ela coloca aqui, deixa eu colocar essa expressão. Para que essa área seja recuperada naturalmente, é necessário que o processo de sucessão ecológica se estabeleça. Um dos indicativos ecológicos quantitativos que poderá ser constatado ao longo desse processo ele colocou a letra D, né? O aumento da sobreposição de níveis ecológicos. Por quê? Se você está vendo aqui que vai começar a acontecer a sucessão ecológica, que está voltando essa área aqui, ela vai começar a se restabelecer. Então, se essa área que está degradada ela aumentar, o que vai acontecer, turma? Aumentar, né, os nichos ecológicos, porque você vai ter mais espécies aí. Se tem mais espécies, você vai fazer com que tenha, né, vários nichos ecológicos. O que ele fala aqui? Ao longo, né, da sucessão ecológica, ocorrerá na área, o ecossistema se tornará cada vez mais complexo, com maior quantidade de nichos ecológicos, que é o conjunto de relações e atividades, né, das espécies. Então, esse local voltando ao normal, você vai ter várias espécies chegando aí novamente. Se tem mais espécies, você tem mais nichos ecológicos. Tá? Por isso que a letra D. A letra A redução das relações ecológicas interespecíficas. Por que vai diminuir as relações de espécies diferentes? Não, né? Aumento da produtividade primária líquida. Turma, geralmente esse aumento da atividade primária líquida acontece geralmente lá na primária, tá? Principalmente por questões vegetais de pequeno porte, quando eles estão crescendo, eles fazem bastante fotossíntese. Então, professor, quem faz mais fotossíntese? Um vegetal já estável ou aquele que está crescendo? O que está crescendo. Ele faz mais a fotossíntese, então ele retira mais carbono e produz, né, maior quantidade de matéria-prima. Redução do número de comunidades, não, turma. Se o ambiente está voltando, tem que aumentar. A letra E, o aumento do número de espécies em relação à área vizinha não devastada. Não, né? A área que não foi devastada, com certeza, vai ter uma maior comunidade.
tá? Então, vai ter uma grande quantidade de indivíduos aí. Então, essa área que está desmatada, ela está se recuperando, os animais lá também vão voltando aos poucos. Não vai ser igual àquela área que está preservada. Beleza? Vamos ver uma outra aqui, ó. Essa de verdadeiro e falso, letra D, bora ver aqui. Verdadeiro e falso. Essa de verdadeiro e falso é bom só para prestar o conhecimento, né? O Enem, ele não vem com questões assim. Então, a gente já sabe que é a letra D, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. O estágio máximo da homostase é atingido quando a sucessão chega à comunidade clímax. Turma, a homostase aqui, né, essas relações, essas integrações entre os seres vivos, né, que é o equilíbrio. Então, olha como ele colocou uma palavra difícil aqui, ó, da homostase, né, que é o equilíbrio. Homostase. É só você lembrar da homostase que acontece no seu metabolismo. Por exemplo, o Malcher está numa competição de tênis. Só que o Malcher, ele esqueceu diante da competição ir ao banheiro. E durante a competição ele está bebendo um líquido lá para manter-se hidratado. Só que o que acontece? Ele está muito apertado. Acabou a disputa dele do tênis. Aí o Malcher vai correr para o banheiro. Quando o Malcher urina, faz xixi, ó, ele sente o corpo dele tirando 3 quilos. O que é isso? É uma homostase, é o equilíbrio corpóreo, porque a quantidade de sais que estava grande na sua corrente sanguínea, na sua circulação, ela diminuiu porque ela foi eliminada através da sua urina. Então, a homostase é quando você está em equilíbrio. Basta você lembrar, quando você está muito apertado para fazer xixi, e quando você urina, o seu corpo ó, fica leve. Então, é verdadeira, bora ver aqui. A sucessão permite o aumento da biomassa e da variedade de nichos ecológicos diferentes, com certeza, né? Do ambiente. Opa, do nichos ecológicos do ambiente. Então, é verdadeira. Agora, vamos ver por que as duas últimas são falsas. A sucessão primária ocorre em locais que foram desmatados e enquanto... Não é a primária, é que ele trocou. É a secundária. Lembre-se, a secundária geralmente é onde é desmatamento, incêndios, tá? Onde vai ocorrer. A primária é um local onde não tinha vida. Então, por isso que está falso. Ó. Ele não deveria colocar primária, e sim secundária. E a última aqui, ó. As espécies que compõem as comunidades clímax são resistentes às condições ambientais inóspitas. As espécies que compõem as comunidades clímax são resistentes às condições ambientais inóspitas. Turma, uma comunidade clímax, ela não está num ambiente inóspito. Ela já está num ambiente favorável. Um ambiente inóspito é onde chega o níquel. Uma rocha nua, né? Um local onde não tinha vida. Aquilo é um ambiente inóspito. Então, não. Uma comunidade clímax já está no local totalmente apropriado. Então, quem chega aqui, nesse local inóspito, é uma comunidade pioneira. Essa questão aqui, ó, lá do Rio Grande do Sul, eu acho. Vamos ver mais duas aqui, eu finalizo a aula de hoje. Se vocês quiserem que eu continue, pode falar. Vamos ver a outra aqui, ó. O senhor vai sair agora da escola com essa chuva? Não. Então, vamos lá, né? Ó, plantas pioneiras são as que iniciam o processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação, um local onde não tinha nada. Em geral, tem pequeno porte e cresce muito rápido. Desenvolve-se a pleno sol e são poucos exigentes quanto às condições do solo. Produzem grande quantidade de semente e possuem um ciclo de vida curto. Tudo o que eu falei para você naquele slide lá. Essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois promovem no solo a estabilização da umidade, né? Deixando aquele solo úmido, né? Deixando aquele solo com uma quantidade de água, tá? Fazendo com que aquele solo seja preparado para chegar plantas maiores, plantas mais desenvolvidas. Então, por isso que a letra C, ó, ele até comenta aqui, ó, as plantas pioneiras são os primeiros organismos presentes na sucessão ecológica, pois crescem em condições com poucos recursos, como água, umidade, nutrientes e muita luminosidade. Aos poucos, vão estabilizando a umidade do solo, pois aumentam a retenção de água, diminui a temperatura do local, além de aumentar a quantidade de matéria orgânica, né, para todos os seres, né, para todos esses fatores. Então, por isso que vai ser a letra C, estabilidade da umidade. Lembre-se, turma, que são líquidos, algas e fungos. Lembra lá, as algas dão glicose
para o fungo e o fungo retém água para as algas. É por isso que vai ter água, vai ter umidade nesse solo. É igual uma capa, né? Já deixa eu me perguntar, professor, o que é umidade? Né? A quantidade de vapor, né, de água relacionada ao ambiente. Por isso que a gente soa muito aqui em Macapá. Né? É muito úmido. Quando você vai para Brasília, a primeira coisa que você, mapaense, sente lá é o nariz seco. Começa a sangrar. Quem já viajou para Brasília, o local assim já percebeu. Você chega num local bem seco lá, não tem muita umidade. Você que é de Macapá, você vive suado, transpira muito, quantidade de calor, quantidade de umidade no ar. Tá? Então, ó, letra C, ó, estabilidade da umidade. Da humildade não, da umidade. Essa foi do Enem, não lembro dessa questão no Enem, mas foi, ó, Enem 2020. Ah, não, não, tá certo, tá falando doido, foi. Até falei para vocês que caiu sucessão ecológica, tá certo. É que eu não lembrava dela, mas eu lembro que caiu uma questão. Uma questão aqui também, ó, a resposta aqui, vamos na letra C, a Amazônia, tá. Leia o texto a seguir. Personalidades e o próprio senso comum tenta repetir que a maior floresta tropical do mundo sirva como pulmões, né, ao planeta. Do ponto de vista científico, porém, a analogia é equivocada. Os pulmões humanos são responsáveis por uma troca gasosa essencial. Eles nos fornecem oxigênio e eliminam o gás carbônico produzido pelo próprio corpo durante a queima energética. De acordo com o biólogo e pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, Adriano Paglia, são as algas marinhas, vegetais fotossintetizantes, que fazem boa parte da liberação do oxigênio na atmosfera. Isso aqui a gente já sabe, né? Que não é o pulmão, que são as algas. Considerando a informação contida no texto e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Vamos aqui para a letra C, né? Já deu aqui, ó, que é a correta. A Amazônia não pode ser considerada o pulmão do mundo por ser uma floresta em clímax, ou seja, que já atingiu o último estágio da sucessão ecológica. Correto. Lembra que eu falei para vocês? Ela é egoísta. O que ela produziu, ela já produziu para ela. Ela produz para ela. Então, por isso que vai ser uma comunidade. Agora, o que ele fala aqui? Ó? A Amazônia é denominada uma floresta química, pois a sua biodiversidade, biomassas e condições climáticas tendem a se manter constantes, o que inclui o equivalente da taxa de respiração e fotossíntese, ou seja, a maior parte do oxigênio liberado na fotossíntese é utilizado na respiração, e a maior parte do gás carbônico produzido na respiração é utilizado na fotossíntese. Foi aquilo que eu falei. Ela é egoísta. Aquilo que ela produz para ela. Tá? Então, por isso aqui que vai ser a letra C. Vamos aqui ver mais uma. Daqui a pouquinho. Pequeno Príncipe, né? A galerinha lá quer fazer medicina. Essa faculdade que ela é bem bonita, mas só entra o High Society. Só a elite. Então, ele colocou aqui, ó, observe a imagem a seguir, né? Observe a imagem a seguir. Então, ele está mostrando uma área, ó, degradada, né? Uma área que teve problemas ambientais aqui, ó, totalmente destruída. Né? Que foi lá da Brumadinho. Então, ele coloca aqui, ó, o rompimento da barragem de Brumadinho, na Grande BH, devastou uma área verde equivalente a 15 vezes o Parque Municipal da capital mineira. Monitoramento feito por satélite pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, né, o IBAMA, aponta que cerca de 270 hectares de matas foram consumidos pela lama. Para que a floresta destruída seja totalmente recuperada, serão necessários pelo menos 100 anos. Estima-se a Fundação SOS Mata Atlântica. O desenvolvimento e a reconstrução de uma comunidade biológica nesse habitat perturbado caracterizará uma sucessão ecológica. Ao longo desse processo, ocorrerá o quê? Diminuição da produtividade líquida primária, tá? Porque você não vai ter lá aqueles vegetais, porque foi desmatado, ó, diminuiu. Teve, né, a lama, então, ó, diminuiu a produtividade líquida primária, que é a produção dos produtos, né, do alimento realizado pelo processo fotossintético. Então, por isso que ele deu a letra C aqui, ó. Aí está pedindo C, né? Tá certo. Diminuir a produtividade primária líquida, né? Tá? Tudo que ele vai estar produzindo vai ser lá consumido. Vamos ver outra aqui.
Enem também, ó, 2019. Isso aqui, ó. Vamos ver aqui o que ele pediu. No quadro estão apresentadas informações sobre duas estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Então, vamos ver aqui, ó. A resposta já está a letra C. Né? Vamos lá para a letra C. O que ele fala na letra C? A estratégia 1, pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, o que facilita a rápida recolonização da área desmatada. Vamos ver o que ele está falando na estratégia 1. Então, o que ele coloca aqui? Ó? Habitat, potencial biótico, duração da vida, descendentes, tamanho populacional. Então, estratégia 1, habitat, mais estável e imprevisível. Potencial biótico, muito elevado. Então, o que é potencial biótico? A quantidade de seres vivos que estão presentes aí. Duração de vida, curta e com reprodução precoce. Né? Então, ó, ciclo de vida bem rápido, como acontece lá com os organismos pioneiros. Descendentes, muitos e com tamanho corporal pequeno. Por causa, provavelmente, deve ser um local aberto, uma grande quantidade de sol. Tem tamanho populacional variável. Vamos ver a estratégia 2. Mais estável e previsível, potencial biótico ele é bem baixo. Então, os animais, as espécies que estão aí são pequenas. Duração de vida longa e com reprodução tardia. Então, já são aqueles vegetais com alto grau de desenvolvimento e animais também com alto grau de desenvolvimento. Descendente, pouco e com tamanho corporal maior. Tamanho populacional pequeno. Né? Então, ele quer saber, ó, na recuperação de uma área desmatada, deveriam ser reintroduzidos, primeiramente, as espécies que adotam qual estratégia? Turma, melhor aqui tem que ser ó. Potencial biótico muito elevado. Duração de vida, lembre-se, turma, aqui numa recuperação ó, tem que ser rápido. Curta e com reprodução precoce. Tem que ser bem rápido. Tá? Então, tem que ser a estratégia 1. Ó. E o tamanho, ó, pequeno porte, tá? E tamanho variável. Então, por isso, ó, que a estratégia 1, pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, o que facilita ó, a rápida recolonização da área desmatada. É o gira-gira do Silvio Santos. Vamos ver aqui as outras, ó, por que estão erradas? Na estratégia 1, pois essas espécies produzem descendentes pequenos, o que diminui a competição com outras espécies. Nada a ver, Tomás. O que, é que tem a ver uma espécie ser pequena com a diminuição da competição? Essas espécies pequenas elas podem competir entre elas, tá? A competição pode ser igual ou até maior. Nada a ver de falar que diminui a competição. Não, só porque é pequena vai diminuir, não. Estratégia 2, na letra B. Pois essas espécies têm uma longa duração de vida, o que favorece a produção de muitos descendentes. O que acontece? A duração é longa aí, né? Demora bastante até eles terem filho. Até eles gerarem descendentes, turma, vai ser muito difícil, vai demorar. A D, estratégia 2, pois essas espécies estão adaptadas a habitats mais estáveis, o que corresponde ao ambiente né, de uma área desmatada. Você poderia ficar aqui, mas a estratégia 2 não seria, ó, se fosse uma área desmatada, ó, o que teria que ocorrer aqui, turma? O potencial biótico teria que ser muito elevado. E a duração de vida ó, não poderia ser longa e reprodução tardia. Se a reprodução for tardia, ó, o que vai acontecer aqui? Ó? Eles não vão se adaptar a um ambiente desmatado. Tem que ser rápido, tem que ser bem rápido. Então, por isso que a letra D está errada. Vamos ver a letra E. Estratégia 2, pois essa espécie apresenta tamanho populacional constante, o que proporciona uma recolonização mais estável na área desmatada. Pode até parecer um tamanho populacional constante, turma. Só que você vê os outros dados, ele vai falar o quê? Ó? Que as populações lá, o curso de vida delas são pequenos, são curtos. Tá? Então, não. Por isso que a letra C. Ó. Na recuperação de uma área desmatada, deverá ser adotada a estratégia 1, pois as espécies apresentam elevado potencial biótico e segredo de capacidade reprodutiva, fato que facilita né, a recolonização. Tá vendo lá? Quando a Enem quer colocar uma pergunta difícil, ele coloca uma lá, bem complicada. Isso aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver uma com imagem aqui.
Bora ver isso aqui, ó, uma bem fácil aqui, ó. Em um campo experimental na zona da Mata Mineira, uma pastagem foi queimada e abandonada. Com o passar do tempo, pesquisadores observaram a recolonização por gramíneas, depois por ervas e arbustos, finalmente por árvores. É correto afirmar que se trata de uma sucessão ecológica secundária. Ele deu a dica para vocês bem aqui, ó. Uma pastagem foi queimada e abandonada. Lembre-se, queimadas, áreas abandonadas é o quê? Uma sucessão secundária. Ele deu a dica aí, ó. Na verdade, as questões eles dão, né, a dica. Bora ver isso aqui, ó. A Universidade do Rio de Janeiro, né? Estão querendo até fechar ela. Bora ver aqui, ó. Qual foi a letra? Tá. Ó, ele colocou essa imagem, né? Rocha nua, líquens, ervas e carvalhos. Por conta de um incêndio, uma floresta teve sua vegetação totalmente destruída. Ao longo do tempo, foram observadas alterações no número e na diversidade das espécies vegetais no local, conforme ilustra a imagem a seguir. Essa alteração caracteriza o fenômeno denominado de eutrofização. Turma, eutrofização é o acúmulo de nutrientes na água, fazendo com que apareça o que? Algas. Então, não. Amensalismo, turma, amensalismo são aquelas algas pirrófitas que liberam enzimas na água, fazendo com que a outra morra, né? Não tem competição. Magnificação trófica, né? Quando também começa a surgir o excesso de nutrientes, metais pesados. Então, a resposta correta aqui, ó, letra D, sucessão ecológica, tá? Então, a resposta correta aqui, ó, letra D. Isso aqui é um exemplo de sucessão ecológica. Está mostrando, olha a sucessão que está ocorrendo aí, ó. Bem tranquila essa. Deixa eu ver outra aqui com imagem. O que ele está falando aqui? Essa foi da Mackenzie. Deixa eu ver uma outra melhor aqui. Esse aqui, sucessão ecológica, está colocando. Bem tranquilo também aqui, ó. Vou fazer essa última aqui, ó. Em 28 de julho de 2014, foram completados 100 anos do assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império da Áustria, Hungria, e sua esposa Sofia, em Sarajevo. Fato esse que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. A imagem a seguir mostra os remanescentes das trincheiras e das explosões de bombas, semelhante à cicatriz em um campo aberto. Na localidade de Belmont, né, Hemel, na França. Blá, 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 blá. Aí coloca aqui. O que foi uma terra totalmente devastada, à época, hoje se vê recuperada e coberta de vegetação. O fenômeno biológico que permitiu tal recuperação é conhecido como cadeia alimentar? Não. Ciclos biogeoquímicos? Não. Nicho ecológico? Não. Aqui é uma sucessão ecológica, né? Uma recuperação. É uma questão lá de 2015, né? Uma questão já mais... Eu pensava que fosse ciclo biogeoquímico. Né? Foi o ciclo da água aí que fez com que voltasse. Quando fala ciclo biogeoquímico, é ciclo da água, é? É, ciclo da água, ciclo do nitrogênio, ciclo do carbono. Entendeu? Falou em ciclo biogeoquímico, é isso. Ciclo da água, ciclo do nitrogênio, ciclo do oxigênio, ciclo do carbono. Vamos ver, Salto. Analise o organograma que apresenta uma das fases da sucessão ecológica em um determinado bioma. Ele coloca aqui, ó, substrato inicial, estabelecimento de organismo, novos organismos se estabelecem, estabilidade do meio e da comunidade. Em relação à sucessão ecológica, assinale a alternativa correta, né, que eu vou com a letra D aqui, ó. Com o passar do tempo, a complexidade estrutural e funcional dos ecossistemas tende a aumentar. Com certeza. Quanto mais próximo à comunidade de clímax, mais complexa vai ser os nichos ecológicos e as relações, tá, dos seres vivos. Beleza? Então, turma, é isso aqui que eu tinha para falar para vocês referente à sucessão ecológica, tá? Obrigado aí pela presença de quem ficou. Vou mandar o slide lá no WhatsApp, tá? Irei disponibilizar. A aula amanhã será gravada, semana que vem a gente retorna, já fazendo revisão
tá? Vou falar tudo desses conteúdos, só que bem mais rápido, beleza?